Boa noite e bem-vindos aos Suspeitos do Costume, o podcast onde três padres conversam sobre as entrelinhas dos grandes assuntos da atualidade. E hoje, de um modo muito particular, queremos fazer um balanço dos 12 anos do pontificado do Papa Francisco, que, claro, está numa situação de saúde delicada, felizmente a recuperar favoravelmente. Já vamos começar também por aí, fazer um ponto de situação como temos feito nos últimos encontros, de como está a evoluir, enquanto não o fazemos ou as pessoas estão a chegar, pedia ou sugeria, convidava a que não se esqueçam de subscrever os nossos canais, sobretudo o YouTube e o Spotify, que mal termine este serão, esta conversa, logo de seguida vamos fazer o upload para esses canais e no fundo é esse o repositório das nossas conversas. Por isso, enquanto estamos aqui a arrancar, a aquecer, é a altura de irem lá, subscrever, mas depois voltar, porque senão depois perdem-se pelo caminho, não voltam e uma pessoa sente-se sozinha e abandonada, triste, sozinha. Mas passando então a este ponto de situação, acho que felizmente ontem um progresso que há muito já desejávamos, que creio que este auxílio da respiração mecânica já foi deixado de lado, continua com as terapias de alto fluxo de oxigênio, ainda que em menor quantidade e pelo que se tem ouvido de fontes, podemos dizer, fidedignas, seguras, que está a responder bem. Ainda há sinais, creio, de infecção, mas a infecção pulmonar está neste momento controlada e inclusive é que em alguns períodos do dia já com alguma facilidade em respirar por ele mesmo. Também foi nesta semana, não é, que foi partilhada pela primeira vez uma fotografia do Papa na capela privada do Hospital de Gemelli, assim meio de flanco, claro, protegendo salvaguardando a sua intimidade e a fragilidade que de algum modo se encontra, mas foi um bom complemento, é um sinal também de esperança, a complementar a frase ou a mensagem áudio que dias anteriores tinha sido divulgada na oração à noite na Praça de São Pedro. Por isso, quer dizer, são resultados favoráveis, bons, animadores. Agora também se compreende que já vai aqui um mês, não é? Desde que um mês que está internado, a recuperação está a ser lenta e há de continuar a ser também cautelosa, pelo menos, quando é esse o desejo de todos, quando tiver a alta do hospital, a agenda terá de ser mais controlada. Há algum ponto que me esteja a esquecer? Acho que está tudo, Sr. Doutor. O boletim clínico foi... O boletim clínico é esse. Tem dormido e também tem tomado pequeno almoço, portanto está... Tens acompanhado o menu do pequeno almoço? Não. Falta disso. Qual é o menu? Mas pronto, é bom sinal. Continua, na medida do possível, a dialogar com aqueles que são os seus colaboradores mais próximos. Temos visto que alguns documentos são aprovados e um deles, estou certo do conhecimento dele e também da vontade dele, se é mais a tua área, ou Paulo, desta carta ou deste texto para a implementação da nova fase do sínodo, não é? Daquilo que é de ser a implementação, não é? Então, boa noite a todas e a todos. Sim, poderemos começar por aí e acho que só isso já dá bom programa, não é? Porque há tantas leituras que nós podemos fazer disso. A primeira, eu fiquei surpreendido com esse documento, eu não estava à espera assim de um documento melhor. O que me surpreende desde logo não é a implementação, até a avaliação, que lá está,
Nós sabemos que o sino transformou-se em processo, precisamente com a Constituição Apostólica, e agora não ocorre outro nome, mas bom, a Constituição que regula o sino desde 2018, não é? E o que é que acontece? Portanto, é 3 fases: há a fase da auscultação, há a fase de celebrativa e agora depois a fase de aplicação. Mas o que surpreende e ao mesmo tempo não é surpreendente da parte da Secretaria, é que temos um itinerário com metas, né? Mais uma vez. Portanto, até 2028 está um percurso que está definido, quer dizer, naquilo que são as metas fundamentais. Em maio vamos ter um documento para acompanhar as igrejas locais nesse itinerário. Mas depois já há aqui outro tipo de leituras que podemos fazer, quer dizer, de alguma forma o Papa Francisco já compromete, Deus queira que vá para lá em 2028 e possa governar, mas de alguma forma, se acontecesse alguma coisa, compromete até a sua sucessão, não é? Parece-me que quem for escolhido, quem for eleito, terá que estar alinhado com o sínodo, não é? E aqui está aquilo que me parece que é uma prioridade deste pontificado. E eu queria falar precisamente disso, não é? Como é que nós chegamos aqui ao sínodo, isto brevemente, porque hoje o problema não é faltarem tantos temas, não é? É ter alguma contenção e não nos perdermos em tantas coisas que já significa o pontificado do Papa Francisco, desde logo aquilo que disseste da fragilidade, não é? Que ele nunca escondeu, e desta a normalidade na excepcionalidade do que é ser Papa, não é? Que tenha até uma cadeira de rodas, se nós compararmos, não gosto muito disso, mas compararmos a cadeira de rodas até no pontificado do João Paulo II, quando na fase que ele já não conseguia caminhar, são coisas completamente diferentes. É uma cadeira de rodas, poderia ser cadeira de rodas de algum nosso familiar, alguém, de uma pessoa idosa, ou qualquer um de nós que não pode caminhar e usa uma cadeira de rodas ali do hospital, quer dizer, é uma cadeira de rodas absolutamente normal, não é a cadeira de rodas de um pontífice, né, como foi feito no caso de João Paulo II, portanto não é isso. Mas o que é que, e gostaria de falar o que é que este pontificado significa, e o que é que o Papa Francisco, desde o início está a dizer à Igreja? É que a Igreja existe para evangelizar. Eu acho que esta é uma das grandes afirmações do Papa Francisco. É isso que no seu discurso nas congregações prévias ao conclave, não é? Ele tem um discurso e, portanto, que de alguma forma para alguns cardeais faz perceber que aquela é a pessoa certa para ser escolhida. É verdade que o Papa Francisco já tinha tido muitos votos no conclave em que elege o Papa Bento XVI, mas certamente até se calhar o Pablo vai falar disso. Ele depois explica numa entrevista que usaram-no, né? Ele explica porque é que ele não aceita e diz: acabem com isso. Portanto, não tinham interesse nele, não tinham interesse nem no Bento XVI, mas era a possibilidade de entrar ali um terceiro nome, não é? Para que digamos, para que a Igreja não fique dividida, não é? Portanto, esse também tem a ver muito com a sabedoria da Igreja. Mas ele tem um discurso precisamente que a Igreja não pode ser autorreferencial, fala da doce alegria do evangelizar, que vem já na linha do Papa Paulo VI, e a verdade é que depois temos esse primeiro documento, que é a alegria do Evangelho, o Evangelii Gaudium, que é bom enquadrar quando é que ela aparece, portanto é em 2013 e importante perceber que em 2012 tínhamos tido um sino sobre a nova evangelização presidido pelo Papa Bento XVI, não é? Em que, já agora, vem também no contexto daqueles grandes escândalos de pedofilia, de documentos que são vazados do Vaticano, até do próprio mordomo, não é? E ele acentua a necessidade de quer dizer, aquilo que sai também emerge dentro do próprio sino, é de uma necessidade de uma reforma de vida, da santidade, que evidentemente. Mas o Papa Francisco dá um passo em frente. Não basta para, digamos, a reforma pessoal, é preciso a reforma da própria Igreja, das próprias estruturas, não é? E então, a alegria do Evangelho, e são palavras do Papa Francisco, é o quadro apostólico da Igreja de hoje.
Ou seja, se nós queremos perceber qual é o caminho apontado para a Igreja hoje, temos que ler a Evangelho Gáudio, não é? Ele diz, numa reunião que tem com a 36ª Congregação Geral da Companhia de Jesus, que aconteceu em outubro de 2016, que é precisamente isso, o Evangelho Gáudio é o quadro apostólico da Igreja de hoje, e portanto que ela deve ser aprofundada, deve ser trabalhada em grupos de leigos, sacerdotes, nos seminários, porque é o ar evangelizador que a Igreja quer ter hoje. Então, temos de avançar nesta matéria e não é algo concluído, como se dissesse. Já passou, agora é a vez da Laudato Si, depois já passou, agora é a Mors Letícia. Não, recomendo-vos o Evangelho Gáudio, que é um quadro. Portanto, no original, ele diz que ele vai beber a Evangelho Enunciando do Papa Paulo VI, também é o documento da Aparecida, e, portanto, são estas as duas grandes fontes, mas é o quadro apostólico da Igreja de hoje. E só usando uma imagem, pensando precisamente do quadro, então, do primeiro lado do quadro, nós temos o encontro com Cristo, que é a alegria, daí é que vem a alegria também de anunciar o Evangelho, e depois, do segundo lado do quadro, como eco, temos esse impulso missionário. É do encontro com Jesus e da sua alegria que leva depois esse impulso missionário. Ou aquilo que é um soundbite, agora uma frase muito conhecida, que é a igreja em saída. Depois há um terceiro lado do quadro, que é aquele onde se realiza a missão, que é a história, não é? A história é o campo da missão da Igreja e o lugar onde ela não só atua, mas escuta, discerne os sinais da palavra, e portanto tem que estar enraizada, e está enraizada também na história. Depois o quarto lado é o Espírito Santo, não é? Que é, portanto, é a ação, a missão também é a ação, antes de tudo, a ação do próprio Espírito. Mas o que é que isto significa depois em concreto, e é aí que nós vamos entrar no sínodo? É que o primeiro ponto que ele sublinha é a reforma da Igreja em si da missionária. Portanto, quando nós falamos que o Papa Francisco está a reformar a Igreja, nós não estamos a colocar palavras na boca dele. É ele próprio diz que é preciso reformar a Igreja. Portanto, se lerem aqui o número 17 da Evangelho Gáudio, vão encontrar que a reforma da Igreja em si da missionária. E, portanto, no número 27, e eu vou ter que ler, da Evangelho Gáudio, diz ele: sonho-me com uma opção missionária capaz de transformar tudo, para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura eclesial se tornem um canal proporcionado mais à evangelização do mundo atual que à autopreservação. A reforma das estruturas que a conversão pastoral exige só se pode entender neste sentido: fazer com que todas elas se tornem mais missionárias, que a pastoral ordinária em todas as suas instâncias seja mais comunicativa e aberta, que coloque os agentes pastorais em atitude constante de saída e assim favoreça a resposta positiva de todos aqueles a quem Jesus oferece a sua amizade. E diz ele, como dizia João Paulo II aos bispos da Oceânia, toda a renovação na Igreja há de ter como alvo a missão para não cair vítima de uma espécie de introversão eclesial. E é aqui que surge o sínodo. O sínodo é a base para realizar essa reforma. Ou seja, só verdadeiramente com todos, na conversação, no espírito, num discernimento permanente, numa descentralização ao mesmo tempo da Igreja, é possível, de facto, realizar esta forma. Portanto, isto, assim, penso que pode servir até como forma de introdução para depois aquilo que podemos dizer a seguir ou não, mas parece-me absolutamente fundamental compreender aquilo que é a base do pontificado do Papa Francisco e aquilo que são depois as dificuldades, porque numa necessidade de liberdade, de reforma, nós sentimos depois as dificuldades. Quer dizer, esta Igreja introvertida, ao mesmo tempo, percebe-se quando constantemente está a resolver problemas, não é? voltada para si, e não é capaz de sair dos modelos existentes, daquilo que tem, até do ponto de vista estrutural. Portanto, é assim, a primeira, não sei se foi demasiado rápido, evidentemente precisaria de mais e precisa de mais leitura, mas assim como uma primeira abordagem é a Igreja existe para evangelizar. Sim. Pablo. Eu deveria ter dito logo desde o início que o exercício que estamos a tentar fazer hoje
e o que combinamos entre nós, ou que está a presidir esta nossa conversa, tentar selecionar aqueles que são os pontos mais marcantes dos 12 anos de pontificado do Papa Francisco. Não é? Estamos em modo celebrativo e estamos também em modo de retrospectiva e de sublinhar o que nos parece ter sido mais marcante. Por isso também lançamos o desafio, quem nos acompanha, se quiserem partilhar nas perguntas, o que é que vos parece que deve ser realçado nestes 12 anos? Começou então o Paulo falando sobre o sínodo, para quem agora entrou, Evangelho Gaudium como uma carta magna do Papa Francisco, o toque eminentemente missionário da Igreja, e que é também esse o chão que dá sustento à sinodalidade. Pablo, qual é o teu ponto alto? Não o teu, esse teu, o meu nenhum, mas na sequência do que acabou de dizer o Paulo, e com todas as ligações que ele fez, particularmente ao Paulo VI, não é? Se calhar a primeira coisa que eu gostava de recordar é que o pontificado do Papa Francisco vem na história, portanto, num rio vivo que é a vida da Igreja ao longo dos séculos, não é? Portanto, ele não cai de paraquedas, ainda que tenha vindo da Argentina, não cai de paraquedas em São Pedro, não é? Não inicia um projeto pessoal ou novo da Igreja, não é? Aquilo que se falou muito e se insistia muito nos anos de Bento XVI, que é a tal reforma na continuidade, não é? Ou a continuidade que marca a vida da Igreja ao longo dos séculos, não é? E que é resultado da ação do Espírito Santo, que é aquele que de facto governa a Igreja no meio das vicissitudes da história, não é? Essa comunhão que existe ao longo dos séculos da história da Igreja é presente também no ministério do Papa Francisco, não é? Que vem na sequência do ministério de Bento XVI, que vem na sequência do ministério de João Paulo II, que vem na sequência do ministério de João Paulo I, Paulo VI e por aí atrás até chegarmos a Pedro. Recordando precisamente que o Papa Francisco não é o sucessor de Bento XVI, é o sucessor de Pedro. Nenhum Papa é o sucessor do seu predecessor. É em termos cronológicos. Não é? Mas o Papa não é o sucessor do Papa anterior, é o sucessor de Pedro. Não é? E, no entanto, apesar de que se sucedem temporalmente uns aos outros, não é? Cada um deles traz para a vida da Igreja um carisma, que é dom do Espírito Santo, que é também resposta da vontade divina para os tempos que vivemos. Não é? Ora, uma das coisas que marcou, penso eu, e há um bocadinho até estávamos a falar dessas questões, não é? de referirmos também aqueles aspectos mais duros ou mais difíceis do ministério do Papa Francisco, tem sido, de facto, esta contraposição que tem sido ensaiada por alguns grupos ou personalidades dentro da Igreja a tentar contrapor o Papa Francisco e o Papa Bento XVI. Ao ponto do próprio secretário de Bento XVI, não é? No dia do funeral de Bento XVI, não é? Publica um livro de memórias nas quais coloca na boca do Papa Francisco expressões que o Papa Francisco depois desmentiu. Não é? E é nesse sentido que eu até recordo a publicação ainda antes da biografia do Papa Francisco, deste outro volume que lamentavelmente não foi traduzido ainda em português, não é? E que em certa medida já se encontra ultrapassado pela própria autobiografia, mas este volume foi publicado inicialmente em espanhol, precisamente o sucessor, não é? Em que o Papa Francisco faz memória desses momentos bonitos, não é? E da amizade profunda, que para além de todo o barulho jornalístico, ou até sectário, de algumas pessoas e grupos, não é? A unidade profunda, mesmo em termos humanos e pessoais, que havia entre Bento XVI e o Papa Francisco. Não é? E há duas expressões do Papa Bento XVI, e nem sequer vou referir muito às do Papa Francisco. Desculpem, mas há duas expressões do Papa Bento XVI, referindo-se ao Papa Francisco, que são absolutamente extraordinárias. Não é? Uma delas é uma carta pública, não é? Em que o Papa Francisco se dirige ao Papa, o Papa Bento XVI se dirige ao Papa Francisco, não é? E em que, entre as expressões, ele diz literalmente isto: muito mais do que nos jardins
vaticanos ou nos jardins do Vaticano. Como as pessoas sabem, ele vivia no mosteiro Mater Ecclesia, que fica não muito longe da Basílica São Pedro, nas costas da Basílica, nos jardins. Há lá uma casa, não é, que era um mosteiro, e era ali que o Papa Bento XVI vivia, portanto a uns 500 metros, pouco mais, da Praça São Pedro e da Casa Santa Marta, onde vive o Papa Francisco. E, portanto, a expressão do Papa Bento XVI é essa, muito mais do que nos jardins do Vaticano, porque, de facto, a sua casa fica dentro dos próprios jardins do Vaticano, né? Muito mais do que nos jardins vaticanos, é na sua bondade que eu vivo e me sinto protegido. Estas são as palavras de Bento XVI sobre o Papa Francisco. É na sua bondade, portanto, na bondade do Papa Francisco, que eu vivo e me sinto protegido. Ora, esta é uma carta pública, não foi uma conversa privada, não é? E isto diz imenso sobre a relação de proximidade, de carinho e de fraternidade que havia entre um e outro. E é o próprio Papa Bento XVI que, referindo-se precisamente a alguns dos seus próximos ou dos seus colaboradores ou dos seus admiradores, é o próprio Papa Bento XVI que lhe chama de fanáticos. Numa das suas entrevistas, não é, em que ele diz ao jornalista, não é, ele próprio diz, nestes termos, não é, alguns meus amigos um pouco fanáticos, a expressão é de Bento XVI na entrevista a Máximo Franco, não é, alguns dos meus amigos um pouco fanáticos ainda estão ofendidos, não é, aborrecidos, e não aceitaram a minha decisão. Portanto, este ambiente de contraposição que se tentou construir e fazer entre Papa Francisco e Papa Bento XVI é algo que é delicioso para três grupos, não é? Em primeiro lugar, para o jornalismo, não é? Porque este tipo de coisas enche e dá notícias, dá parangões, dá títulos, não é? Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, há aqueles que o próprio Papa Bento, mais uma vez, chamou de cristãos que têm uma visão política sobre a Igreja. Ou seja, que para eles a fidelidade à Igreja é a fidelidade a uma pessoa dentro da Igreja. E, portanto, não é o Papa, mais uma vez, como o sucessor de Pedro, mas é o Papa fulano de tal, que eles abraçam e seguem e prometem fidelidade, não é? E a esses, precisamente, Bento XVI, mais uma vez, chamou-lhes que têm uma visão política sobre a vida da Igreja, ou uma visão sectária, não é? Portanto, é o jornalismo, são estas pessoas que têm uma mentalidade de visão, que gostam imenso destas coisas, não é? E é o próprio, digamos assim, o inimigo das almas, não é? Portanto, que também tem que é um divisor. O divisor, que é o diabo. O diabolos, não é? Significa aquele que divide, não é? O diabo é aquele que divide, não é? Que encontra uma alegria e um prazer enorme quando dentro da Igreja as pessoas se transformam em fiéis de um partido, não é? Coisa que, aliás, já aparece nas cartas de Paulo, não é? Quando ele próprio diz, alguns dizem que são de Pedro, outros dizem que são de Apolo, outros que são de Paulo, mas Paulo, Pedro ou Apolo morreram por vós. Não, foi Cristo que morreu por vós. Não é? E, portanto, aqui é um pouco a mesma coisa. Não é? Este espírito de visão que existe desde os primeiros dias da Igreja, não é? Que já os apóstolos experimentaram e que continua um pouco presente. Não é? O Papa Francisco, em relação a Bento XVI, referia-se-lhe sempre como um avô e um pai sábio com o qual tinha a alegria de poder contar. E fala dele com uma admiração, há uma expressão do Papa Francisco, mais uma vez, em que ele chama ao Papa Bento XVI um gigante. Chama-lhe um gigante da vida da Igreja. Não é? Portanto, eu penso que esta era a primeira nota que eu gostava de partilhar em relação ao Papa Francisco e ao Papa Bento XVI, para desfazer estes mitos, não é? A expressão do Papa Francisco é literalmente isto. Para mim, o que é que caracteriza a minha relação com Bento XVI? Eu amo-o profundamente. Sempre o amei. Para mim é um homem de Deus. É um homem humilde, é um homem que reza. É um gigante. E quando se demitiu, deu um exemplo de grandeza. Só a gente grande é capaz de fazer isso. E para mim ele é como ter um avô em casa.
mas um avô daqueles que é sábio. É como ter em casa ao avô, ao pai. Portanto, estas são as expressões que eu penso que dizem da melhor forma a verdade da relação entre Bento XVI e Papa Francisco, e que nos coloca um pouco em contexto, precisamente, de que a Igreja não é feita de episódios ou de capítulos que se separam, que se cortam uns dos outros, mas que é uma relação de seiva viva ao longo da história, alimentada pelo Espírito. Pablo, se tu me permites, já agora para dizer às pessoas que estás a falar deste livro, que é uma pena de facto que não esteja traduzido em português, é absolutamente extraordinário. São 50 perguntas que um jornalista, este Javier Martínez Brocal, fez ao Papa Francisco. Está muito bem escrito, mas está muito bem documentado. É uma pérola, não é? Eu já o tinha aqui, não tinha lido, depois falámos numa viagem, ou falaste do livro e eu peguei nele de princípio a fim, já emprestei também a pessoas para lerem. Se me permites, eu gostaria só para sublinhar aquilo que disseste. De uma das coisas que mais me impressionou dessa entourage à volta de Bento XVI foi aquela... O Papa Francisco ligar para o Papa Bento XVI, ele podes vir, que o Jorge não está aqui. Podes vir. Aquela coisa, a pessoa liga para cá, podes vir, olha, ele já se foi embora, aproveita que ele foi ali fazer compras e desculpem lá a coisa aqui. Mas a que mais, que eu acho que é assim, é um outro nível, portanto, quando ele diz últimos dias de Bento XVI, e fala do último encontro, ele fala de um enfermeiro que o avisou. Então, agora eu vou ler pessoal de Francisco. Sim, do enfermeiro um dos enfermeiros do Papa Bento XVI. Então, sim, mas eu estava assim. Mas quer dizer que agora é ele o enfermeiro pessoal do Papa Francisco. Certo. Quando ele foi operado ao intestino foi porque este enfermeiro forçou o internamento e a operação, precisamente. Então, este é um momento muito desagradável. Portanto, o Papa Bento XVI vai à Mater Ecclesia, portanto, ao mosteiro, visitar o Papa Bento XVI. E agora vou ler. Eu estava a sair, é o Papa Francisco a falar, acompanhava ali um dos enfermeiros e um dos médicos que estavam no mosteiro disse-lhe, isto ao enfermeiro: tu és um espião. És um espia. Acusando-o com tom, portanto, assim, depreciativo, não é? E diz ele, isto que eu conto é histórico. Como é que alguém tem a capacidade de dizer isto, a coragem, à frente do Papa, não é? Mas referido a outra pessoa, portanto... E, portanto, dá para perceber que havia ali uma entourage, não é? Que criava depois estas divisões, esta luta, e daí se vem a compreender a complexidade de um Papa resignar. Que o Javier Brocal diz de uma forma muito simples, que eu nunca tinha posto a coisa assim, mas é verdade, Gil. Ainda que se possa fazer, a prudência consolidada ao longo dos séculos desaconselhava que dessem esse passo por dois simples motivos: para evitar divisões dentro da Igreja, o que veio a suceder, e para descartar dúvidas à volta da legitimidade do seu sucessor, o que também veio a acontecer, porque para muitos, na verdade, o Papa Francisco nem sequer era o sucessor, mas pronto. Vamos em frente, temos muito ainda para falar hoje. Era só para aguçar o apetite. À leitura do livro, mas não me pagam. Ora, aquilo que eu tinha pensado tem a ver com uma coisa que é isto, é o desfazamento que há por vezes entre a projeção de valores da Igreja e a realidade. Quando a Igreja advoga determinadas coisas, mas depois percebe que está muito atrás, até com o ponto em que está a sociedade, quando continua a falar como se fosse pioneira. Eu estou a falar agora de modo concreto em relação ao lugar das mulheres na Igreja. Porque teologicamente, biblicamente, e até na espiritualidade mariana, sempre foi advogando uma relevância da mulher até no seio da Igreja, e a sua importância, quase uma espécie de um pilar da Igreja, mas depois sempre com uma espécie de uma cerca sanitária, que naquilo que é o núcleo, eventualmente, de governo, de tomada de decisão, de poder interferir, que fosse percepcionado como está a interferir em algo, então aí não há espaço.
e acho que de facto o Papa Francisco foi corajoso, nós diríamos nada de especial atendendo àquilo que é a evolução da sociedade, mas não deixa de ser muito verdadeiro que dentro da Igreja foi corajoso. E hoje, se temos algumas mulheres que continuam ainda a desempenhar um papel absolutamente extraordinário, recordo-me desde logo do Sínodo, mais recentemente a Nathalie Becquart, que é a subsecretária do Sínodo dos Bispos, primeira mulher com direito de voto neste organismo do Sínodo dos Bispos, tem continuado a ser a escrever, a publicar com o Rafael Luciani sobre o Sínodo, portanto é também uma teóloga e uma grande entusiasta desta nova fase em que se encontra a Igreja, e por isso, também por este aspecto, quebra aquilo que é um clichê da mulher que serve no silêncio, oculta, nos trabalhos domésticos, como a fazer trabalhos, vamos dizer, teoricamente menores. Nós temos uma mulher bem preparada, que viaja pelo mundo e que tem feito um trabalho, para mim, extraordinário. Há outras, como também sabemos, a Simona Brambilla, à frente do Dicastério para a Vida Consagrada, Rafaela Petrini, a mais recente, como, vamos dizer, governadora da cidade do Vaticano, e isto é algo concreto, algo palpável e que trouxe dissabores, mais uma vez, a Francisco, porque nem toda a gente era concordante com estas decisões, ao ponto até de colocar em causa a legitimidade ou a capacidade de poder tomar esta decisão, uma vez que se entendia não existir, em alguns casos, enquadramento para elas, enquadramento legal, seja no caso do governadorato, quanto, por exemplo, na participação do Sínodo. Mas também há várias outras decisões que tomou, uma, por exemplo, ligando agora aos ministérios laicais, o motu próprio Spiritus Domini de 2021, quando alterou o Código de Direito Canónico para permitir que as mulheres, e diga-se de passagem também os homens, porque estamos naquela transição do fim das ordens menores, permitindo que as mulheres fossem oficialmente instituídas no Ministério de Leitor e Acólito, funções que já exerciam de facto, mas sempre ali uma espécie de supletivo, não havendo outras hipóteses, e agora podemos dizer, mas isso já o faziam, qual é o problema? Sim, vemos o quanto é, entre aspas, corajoso, na medida em que alguns bispos, ainda atualmente, a proibir que as mulheres sirvam como acólitas ao altar, porque entenderem padres. que isso... Que padres, para entenderem que isso é contrário a uma pastoral vocacional que é um obstáculo até à promoção de vocações sacerdotais. E por isso a não permitir. Portanto, estamos neste ponto ainda em vários locais. E quando dizia que também para homens, na medida em que era aceder a estes ministérios laicais, nomeadamente era quase 100% para os seminaristas. E deve-se a ele, até na ligação à intuição inicial de Paulo VI, mas que dilatou, retirou este obstáculo em relação ao género. Outro aspecto que tem sido um esforço de Francisco, não é só dele, mas também é dele, do estudo sobre a possibilidade de pensarmos nas diaconisas, no diaconado feminino. Em 2016 já tinha criado a primeira comissão para estudar este assunto, não foi anunciado, não se chegou a conclusões públicas, sabemos por vias travessas, a partir de um encontro que ele teve com superioras de comunidades religiosas, de quais as primeiras conclusões, e não era claro, ou melhor, havia
opiniões divergentes, até saber se este diaconado feminino se tratava de um sacramento, um grau do sacramento da ordem, ou se era uma espécie de um ministério. Mas neste contexto do sínodo sobre a sinodalidade volta a ser colocado em cima da mesa o tema do diaconado feminino e pronto, está a ser novamente estudado. Eu penso que fará parte destes grupos, não é? Que em julho, salvo erro, Paulo, entre julho e setembro, que poderão sair as conclusões, inclusive é sobre o diaconado feminino. É verdade que a opinião do Papa já aparentemente foi mais aberto, mais defensor, outras vezes um pouco mais cauteloso. Mas também na valorização da mulher e na defesa da mulher face a atentados na própria sociedade, não é? E publicamente denunciou a violência contra as mulheres, a exploração, incluindo o tráfico humano, a prostituição forçada. Basta pensar depois também, já desde a querida Amazónia, em 2020, aqui defendendo as mulheres e voltando a apelar a uma maior participação das mulheres dentro da Igreja. E pronto, eu creio que neste aspecto, para mim, é uma marca do pontificado do Papa Francisco, porque não encontro paralelo nos pontificados recentes, neste aspecto, diria, eclesial, não na valorização da mulher genericamente ou abstratamente, mas dando espaço para que elas possam assumir, de facto, lugares de liderança. E felizmente, em alguns contextos e em algumas dioceses, tem tido os seus frutos, e vamos vendo aqui e ali da nomeação de mulheres como icónomas, como vigário-geral. Agora na Áustria, chanceler. E, portanto, são efeitos secundários, satélite, desta coragem que se calhar alguns necessitavam deste impulso e desta proteção, vá lá, de Francisco, para também terem a coragem de tomar as decisões. Sim, mas o quanto ainda é difícil. Eu, a propósito desta, estava agora a ver até no Facebook, quando fiz esta publicação, meti uma mudança histórica na Igreja da Áustria, porque é a primeira mulher a ser nomeada vigária episcopal no país, não é? Bárbara Wellick-Frank, que é uma especialista em teologia pastoral, e depois estava a ver um outro comentário, não é? Quer dizer, quando nós ainda, quer dizer, estamos aqui, não é? De que há uma triste notícia, talvez se tenha perdido a possibilidade de encontrar nesta vigária uma boa esposa e mãe, que é tanto e a esposa e a mãe, não é? Não, mas é o que é. Aprecio mais as mulheres modestamente femininas que as pretenciosamente feministas, não percebi a ligação, mas também... Isso só está ao nível das procissões da Semana Santa aos seminaristas, que assim, que desperdício. Sim, se calhar alguém respondeu, o bispo também se perdeu talvez um grande pai, um grande, um grande marido, não é? Mas é isto, e depois, quer dizer, é que nem é-se capaz de se fazer uma leitura de grandes mulheres no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na história da própria Igreja, que no fundo exerceram até a autoridade teológica, digamos assim, a verdade, quer dizer, Hildegarda, mas Santa Catarina de Sena, não é? Meter os Papa na linha, não é? Santa Teresa de Ávila, não é? Portanto, doutores, quer dizer, mas pronto, isto é dito da boca de uma mulher, não é dito da boca de um homem. E uma coisa que eu acho que tu estavas a dizer, que esta questão do Papa e de depois imitar, há uma coisa que me parece que mudou no pontificado do Papa Francisco, antes de entrar na questão dos jornalistas, mas que tem a ver, quer dizer, tem a ver com a forma de ser esta, que é a linguagem. Acho que mudou muito na forma como o Papa aborda as questões, fala delas e dos próprios documentos. Não é? Eu acho que há uma mudança tremenda, não é? Aliás,
das primeiras coisas que nós ouvíamos a propósito logo da Evangelho Gaudium era do estilo, não é? Desde logo a alegria do Evangelho, o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus, não é? Ou expressões fortes, por exemplo, a Fratelli Tutti, sonhamos com uma única humanidade, um hospital de campanha, uma igreja em saída, tantas e tantas expressões. E uma coisa que ele fez também, já agora, que tem a ver com a Evangelho Gaudium, que foi, desde logo, a escuta e o respeito pelas igrejas locais, começando a citar, por exemplo, os contributos das conferências episcopais, começando a citar autores como Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma Gandhi, poetas. Portanto, essa também é um dos grandes contributos do Papa Francisco, da sua relação, do seu diálogo comum, discuta e valorização de tudo aquilo que é bom, não é? E depois o próprio, não é, usar o nós, incluindo-se nas reflexões, o tum, dirigindo-se também a quem o lê. Por exemplo, ao dizer não deixemos que nos roubem a esperança, não é? A admissão de que não temos respostas únicas, que são processos que se iniciam, que não está aqui uma resposta definitiva, muito menos da algibeira às vezes, ao bom humor, e essa eu passo a palavra ao Pablo, ao bom humor, não é? Que pode ter cheiro a ovelhas ou a outro tipo de expressões, mas Pablo, isso o humor é contigo. Não, eu queria, na sequência daquilo que acabaste de dizer, ou seja, algumas das coisas são, mais uma vez, na sequência daquilo que Bento XVI ou Paulo II também já tinham iniciado. Por exemplo, eu lembro que talvez o primeiro Papa a citar uma poeta que, embora depois seja hoje cada vez mais reconhecida como uma referência em espiritualidade, foi João Paulo II a citar a Madeleine de Brel. Se não estou em erro, na Reconciliatio et Penitência, ele já cita diretamente a Madeleine de Brel. O Bento XVI também o fazia imenso, a citar filósofos, teólogos, etc., né? Sobretudo na Deus Caritas Est. Portanto, ali uma sequência que vem ao longo. Depois, quando falares da relação com os jornalistas, há uma coisa que me veio à memória e que, entretanto, fui buscar. É também, ou seja, o que eu noto é que o discurso do Bento XVI era profundamente filtrado pelos jornalistas. Sim, eu vou falar disso. Sim, mas força. E a impressão que me deu é que Francisco conseguiu contornar um pouco isso, mas ao mesmo tempo, por exemplo, as fake news abundam, não é? Sim. E então na Quaresma, aquele fake text que andou por ali, o Papa Francisco aconselhou a não fazer penitência de carne e tal. Entre padres, leigos, catequistas, etc., enviei mensagens para aí uns 30 a dizer: este texto não é do Papa Francisco, este é um fake text, é melhor retirá-lo e tal. E as pessoas diziam: obrigado pelo esclarecimento, mas ficava lá o texto na mesma, continuava a ser partilhado, não é? Portanto, mas enfim, isso depois tu irás falar disso. Sobre a questão do humor, em vez de falar eu, se calhar metê-lo a falar. Vou partilhar algumas das expressões, não é, do Papa Francisco sobre o humor, que me parecem bastante mais interessantes do que apresentar. Eu penso que é este pequenino vídeo. Ora, digam-me se estão a ver. Conseguem ver? Isso. Ok, então eu vou pôr e digam-me se o som funciona. Isso. Sentado. Não. Tem que começar antes. Tem que começar antes, não percebemos a nota. Ok. Ok. Portanto, a pergunta deste padre jesuíta, não é, querido Papa Francisco? Papa Francisco, ¿cómo se encuentra usted? Sentado. Muy bien. Cachaça e água. No, no é água. Totalmente conferenza episcopale di Campania. E cattolici. Brasiliano. Noi non avete salvezza. Sasha, niente preghiera. Me preocupa más la inteligencia natural. Porque cada burro soy. Ou melhor, o pão de senhor bateu muito burro. Ok.
Ok. Portanto, enfim, esta naturalidade do Papa Francisco de quebrar o protocolo, mais uma vez, como João Paulo II também fazia imensas vezes, não é? E o humor é sempre um sinal de uma saúde espiritual, não é? De uma saúde espiritual e de uma enorme maturidade espiritual, não é? A capacidade de alegrar-se, não é? De sorrir, de brincar com os outros e consigo mesmo, não é? É de facto um sinal de maturidade profunda, não é? E esta é uma dimensão que talvez tenha criado um pouco de contraste em relação a Bento XVI. Porque Bento XVI, aliás, o Papa Francisco mais uma vez diz isso nas suas memórias, não é? Era um homem de um humor muito fino, mas em privado, não em público. Portanto, em público, o Bento XVI era um homem muito discreto, muito tímido, não é? O Papa Francisco é uma personalidade diferente, não é? E isso um pouco como era João Paulo II, que também em público era muito expressivo, muito extrovertido, não é? E portanto essa dimensão também muito pessoal, mas também muito informal, o Papa Francisco trouxe-a de volta. E há uma coisa que é de facto, e que eu penso que se associa também muito àquilo que depois tem a ver com o que tu vais falar sobre a relação com os jornalistas, não é? É essa capacidade de chegar muito longe, com expressões muito simples, não é? Mas também com uma abertura de coração, com um sorriso, com uma piada, com um gesto até cômico, não é? Que chega muito longe, que abre as portas dos corações, claro, sobre tudo isso, não é? Porque nós vivemos numa sociedade que é também a sociedade da imagem, não é? E, claro, portanto, a imagem que a pessoa projeta de si mesmo permite que seja mais ou menos ouvido além, não é? E certamente o Papa Francisco não o faz por estratégia de comunicação, é natural, mas o que é certo é que tem de facto um efeito positivo muito grande no seu ministério, é? Precisamente de chegar a muitas pessoas que de outra forma não têm acesso, ou que têm uma imagem porventura sombria ou muito cinzenta daquilo que é o cristianismo e em particular a Igreja Católica, não é? E eu penso que estas saídas do Papa Francisco, não é, que tornam também o ambiente muito mais ligeiro, são também uma forma de ministério. Sim, são também sem uma dúvida. forma de ministério. Eu aconselho as pessoas, para não tirar mais tempo, a que depois procurem na internet Humor Papa Francisco São Tomás Moro, porque ele refere muitas vezes a oração de São Tomás Moro a pedir o bom humor, não é? E é de facto uma dimensão também muito bonita. Eu acho que se calhar até vou partilhar aqui no chat e entretanto passo-vos a palavra. Eu agora lembrei-me da Madeleine de Brel e estava aqui à procura e tinha a certeza, mas quase a certeza, na saudação final do Papa Francisco, esta 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, não é? Ele cita a Madeleine de Brel, dizendo que ela é a mística das periferias, mas há uma outra coisa, Pablo, que me chamou a atenção neste livro do sucessor, que é a influência também de Romano Guardini no Bento XVI, num outro autor, quer dizer, e que para o Papa Francisco depois, na questão da conversação, ou seja, de encontrar um plano superior de entendimento e não cair na armadilha da contraposição e da polarização, não é? Que é outra coisa interessante para pensar a diplomacia do Papa Francisco, ou a visão diplomática do Papa Francisco, e tão necessária. E do bom humor, João XXIII, claro, e o João Paulo II, uma que é João Paulo II, se quiserem se rir à braba, ver o João Paulo II a rir-se. Quando há um palhaço que a fazer numa audiência pública, num encontro com crianças e jovens, e ele ri-se como uma criança. Ri-se como uma criança. Que depois é outro aspecto, enfim, no Indra, que é verdade, é que é isso, ele tinha o riso de uma criança. O Luís Capovilla dizia o mesmo de João XXIII, que era uma criança, quer dizer, aquela criança espiritual, não é? Da santidade. O que e aquela anedota não é, mas como isso abre corações e ficam para sempre, quando o Papa João Paulo II visitou o Brasil e disse: se Deus é brasileiro, então o Papa é carioca. E claro, isso conquista, claro, o coração de todos, não é? Agora, a relação dos jornalistas tem a ver, assim, mais uma vez voltando a este livro, o sucessor, quando
eu vou citar isto, que é... Eu, por exemplo, quando me perguntavam na altura, em 2005, eu nunca na vida, assim, impossível que seja o Joseph Ratzinger. E aqui vou introduzir a questão da má imprensa e da boa imprensa. Porque, na verdade, é preciso perceber que o Joseph Ratzinger é chamado e bem pelo Papa João Paulo II para ser o prefeito da doutrina da fé, por ser, de facto, o teólogo que era, não é? Absolutamente extraordinário. Mas era uma figura que, por ter exercido precisamente essa missão, não é? Por ter castigado, digamos assim, alguns teólogos, depois vários assuntos que têm a ver com a época, a teologia da libertação, se calhar uma das pessoas mais destacadas foi o Leonardo Boff, mas também foi o Hans Küng e outros assim. Portanto, era daquelas figuras, não, quer dizer, quando nós pensamos num Papa, pensamos aquela coisa que às vezes a gente diz na Igreja, que é uma figura de consensos, não é? E é muito interessante o que é que o Papa Francisco diz a propósito da eleição de Joseph Ratzinger. E neste livro que ele responde, não é? O que é que, portanto, pergunta-lhe o Javier, o que é que estava a dizer o Espírito Santo à Igreja com esse novo Papa? Portanto, referindo-se ao Ratzinger. Com a eleição de Joseph Ratzinger estava a dizer, aqui mando eu. Não há espaço para manobras. Aqui mando eu, é o Papa, digamos, o Espírito Santo. E a verdade é que o Papa Francisco, desde o início, goza de boa imprensa. Ao contrário, o do Papa Bento XVI sempre remou contra a maré. E acho que fazia, Deus me perdoa se estou a ser justo, às vezes faltava um pouco de tato, de estratégia, não é? Que o Papa Francisco tem ao Bento XVI. Mas isso tem a ver, e isso também é interessante explorar, precisamente com todo o final do pontificado do Papa João Paulo II. Em que os bispos já se queixavam, que não se encontravam com ele, portanto, e era a sua entourage, Navarro Baldes, porta-voz, e o secretário, o médico, portanto, e o Sodano, na altura o secretário de Estado, enfim, que estavam basicamente a governar. E não sei se lembro que 10 dias depois da eleição de Joseph Ratzinger, cai o escândalo dos Legionários de Cristo. Quase 10 dias. Porque... Mas não cai, é ele que suspende publicamente Marcial Maciel e é ele que destapa o escândalo. Precisamente, ou seja, a questão estava ali, o estou a dizer, cai no sentido que o Navarro Valdes, ele conta o próprio Navarro Valdes, que era o porta-voz, diz assim, portanto, temos relatório como é, ele divulgue-se. Quer dizer, 10 dias depois da pessoa ser... Portanto, há um conjunto de bombas relógio que estavam ali, que depois vão explodindo sucessivamente no tempo do Papa Bento XVI. E a verdade é que, portanto, ele teve sempre má imprensa. Ou seja, a má imprensa é isto, é não ter a comunicação social desde o início, por uma empatia, por uma boa... Enfim, há coisas que até nos escapam. O certo é que o Papa Francisco tem tal boa imprensa que um dia alguém pode fazer uma tese de doutoramento sobre a construção do Papa Francisco na comunicação social. Aquilo que ele é e aquilo que a comunicação social também construiu a partir de uns soundbites, enfim, e também de segundas lógicas mediáticas. Mas depois, desde os sapatos pretos, desde ir pagar a conta, portanto, hotel, à casa, né? da residência, Paulo VI, ali perto da Navona, junto à Santa Croce. Portanto, tudo isso, um conjunto de gestos de ligar, a dizer, olha, eu não vou pagar o jornal, quer dizer, já não vou buscar aí o jornal ao quiosque, não, onde ele habitualmente... Tudo isso atraiu desde muito cedo a comunicação social, um fenómeno muito parecido com o João Paulo II até no início. Nos primeiros anos, sim. O certo é que, na verdade, o Papa Francisco entendeu, na minha perspectiva, desde o início, é preciso ver que 3 dias depois, ele tem um encontro que acho que é inédito, depois da eleição com os jornalistas, e faz um discurso aos jornalistas, agradecendo o trabalho e tanto que eles trabalharam. E desde aí, ele conquistou-os muito cedo. Aliado a isto... Ele é o Papa que deu que mais entrevistas deu a jornais, a televisões. Eu tenho o primeiro desafio, que é ir ao Brasil, e que não é fácil, podemos pensar que não é fácil, para a Jornada Mundial da Juventude. Ele dá uma entrevista à Globo, e depois, mesmo as entrevistas que começaram a ser, digamos... já agora para perceber, até levar mais gente a querer ir no avião, não é, com ele, porque essas viagens são caríssimas,
uma viagem dos Vamp, não é? Que são aqueles que vão desde Roma até o local de destino e depois regressam novamente a Roma e, portanto, nas conferências de imprensa, o que é que acontece ali? Não há uma seleção das perguntas, ou melhor, são jornalistas que se dividem por grupos linguísticos, fazem as perguntas e é o que sai. Portanto, não há ali um controle, quer dizer, não há basicamente intermediários, o que às vezes causa também alguns problemas ao Papa Francisco. E ele fala de coração aberto, não é? Que é também, ao mesmo tempo, vai na linha daquilo que ele diz no Evangelho Gáudio, que é: prefiro uma igreja em saída e quase errante e lameada do que fechada, quer dizer, fechada em si própria a morrer. E ele próprio se expõe a isso. Podemos pensar numa das frases que foi... que é cada parte ser citado quem saiu para julgar, a propósito da questão dos homossexuais, mas depois outro tipo, até por exemplo em questões políticas, não é? Quer dizer, quando, ainda há pouco tempo, para as eleições norte-americanas, a propósito de Trump, ou então, como é que se chama? Desculpem lá. Vance. Não, era aquela senhora que estava a concorrer, Kamala Harris, que eu disse assim, enfim... não disse quase, mas quase bem o diabo escolha, não é? Quase um pouco isso. Sim. E, portanto, na verdade, ele tem uma relação, estabeleceu uma relação com a imprensa, que eu acho que depois, assim, cada um tem a sua personalidade, mas é um outro marco da relação do Papa Francisco com a imprensa. Viu nela, para mim, um aliado. E um aliado, não é? Para a evangelização. Pablo, Luís, era uma coisa? Sim, era só mesmo que enquanto estavas a falar, lembrei-me de duas anedotas que corriam durante o tempo de João Paulo II e Bento XVI, que eu acho que representam muito bem o que eram os clichês jornalísticos e eclesiais que havia em relação aos dois. E eu acho que isto também é importante até precisamente para que não se pense que a oposição ao Papa Francisco começou na sua eleição em 2013. Ou seja, Bento XVI teve oposição dentro da Igreja, João Paulo II teve imensa oposição dentro da Igreja, Paulo VI e por aí fora, não é? Mas havia estas duas piadas que se contavam no tempo de João Paulo II e de Bento XVI, mas era sobretudo já nos últimos anos de João Paulo II e de Bento XVI ainda como o cardeal Ratzinger. A piada era esta, não é? O Papa João Paulo II chega ao céu. Mentira, o Papa João Paulo II tem um sonho em que Jesus lhe aparece, não é? E, portanto, Jesus diz ao Papa João Paulo II, olha, eu acho que podias ter um pouquinho mais de acolhimento em relação aos teólogos da libertação e tal. E João Paulo II responde: enquanto eu for Papa, não haverá espaço para a teologia da libertação dentro da Igreja. E Jesus continua: ok, pronto, está bem. E olha, em relação aos lefebvrianos, eu acho que também poderia ser um pouquinho mais misericordioso e tal. João Paulo II, enquanto eu for Papa, e ele tinha muito gesto de levantar o dedo, não é? E enquanto eu for Papa, não haverá espaço para lefebvrianos dentro da Igreja. E Jesus continua: pronto, está bem. E em relação ao celibato dos padres, se calhar também podias pensar: enquanto eu for Papa, é um assunto definitivo da vida da Igreja, não haverá quebra da lei do celibato, né? E depois João Paulo II diz a Jesus: tens alguma coisa mais a perguntar? Sim, enquanto eu for Cristo, nunca mais um Papa polaco. Portanto, esta é uma das piadas que se contava. Muito a que se contava em relação ao cardeal Ratzinger era diferente, era... O cardeal Ratzinger chega, portanto não, os teólogos, os grandes teólogos do século XX chegam ao céu, não é? E vão ter uma entrevista com Jesus, não é? E portanto entra o Leonardo Boff, não é? E portanto Jesus diz-lhe tal: bom, mas tu exageraste na relação com o marxismo, com a filosofia de esquerda dentro da Igreja e tal, portanto tu vais passar... um par de aninhos no purgatório. E, portanto, o Leonardo Boff vem cá fora e tal, e conta aos outros: olha, tu como 2 anos no purgatório e tal. Entra o Hans Küng e sai outra vez o Hans Küng. Sai o Hans Küng e diz: olha, também me tocaram 2 anos no purgatório, porque exagerei um pouco na questão da igualdade das religiões, da mensagem de todas as religiões e tal. E pronto, e em terceiro lugar entra Joseph Ratzinger, não é?
e nunca mais sai. 5, 10, 15, 20 minutos, meia hora, 1 hora e tal. Finalmente abre-se a porta e sai Jesus Cristo e diz: vá lá, só me deu 3 anos no purgatório por causa da misericórdia aos pecadores. Portanto, estas eram as anedotas que se contavam na altura do pontificado de João Paulo II e os últimos anos como o cardeal Ratzinger, não é? E que, portanto, já nos diz qual era o espírito que dentro da Igreja também decorria, não é? Portanto, estas anedotas em relação ao Papa Francisco, estas acusações de relativismo, de que vai acabar com a Igreja, de que não respeita a tradição, etc, etc, não é? Já sempre existiram, não é? E nisso, a propósito da tradição, não é? Uma expressão do Papa Francisco que aparece neste livro, na verdade não é dele. Eu penso que esta expressão é de Jaroslav Pelikan, um teólogo de origem oriental, mas norte-americano, que diz que a tradição é a fé viva dos mortos. E o tradicionalismo é a fé morta dos vivos. São coisas muito diferentes. A tradição é a fé viva dos mortos, portanto a fé dos nossos antepassados continua viva em nós e na vida da Igreja, e o tradicionalismo é a fé morta dos vivos. Os vivos que pensam que a fé consiste em continuar a duplicar e repetir expressões do passado. Claro. E o Papa Francisco cita isso também, não diz o autor, eu penso que é mesmo de Jaroslav Pelikan, mas podia ter citado até também o cardeal Newman, não é? Que diz que here below, portanto cá em baixo, na terra, não é? Ser perfeito é mudar muitas vezes. To be perfect is to change often. Portanto, mas pronto, era só isto. Temos muito para falar, não sei. Não, é isso, eu vou ter que acelerar. Não quero falar. Vou ter que acelerar, é diferente. O que eu disse hoje, o problema é contenção. Bom que faz. Tu já terminaste a tua parte, eu ainda tenho a minha. Mas se quiseres eu falo, eu continuo a falar. Se quiseres, não, eu também digo rapidamente, que isto continua ligado ao primeiro ponto que eu falava, quase nesta ótica da coragem de tomar decisões reais, concretas, mais do que criar reflexão, não é? Porque aqui às vezes, lá está, somos bons no diagnóstico, os bons a pensar e a sonhar como é que a coisa deveria ser feita, e às vezes não há tempo para implementar ou coragem para implementar. E nesse aspecto houve coragem, tem havido coragem de Francisco em fazê-lo. E acho, novamente, o ponto que toco tem a ver com a coragem de criar espaço na Igreja para aquilo que ele dizia e diz que são algumas das franjas. Inicialmente, no seu pontificado, falou muito sobre os extremos, chamando a atenção para a sociedade, os jovens e os idosos, que eram os excluídos da sociedade porque não eram produtivos, no contexto de uma sociedade que é altamente produtiva, que não são estes jovens e os idosos, e por isso devem ser acarinhados e cuidados. Mas também não é só um problema da sociedade, é um problema dentro da Igreja, e são aqueles clássicos e só para fazer um parênteses, penso que eventualmente no âmbito da Igreja, uma das áreas que precisa de uma séria reflexão e renovação é a moral, que tem sido um impedimento em alguns casos ou de criatividade ou de pensar, e acho que pior ainda é o facto de, enquanto líderes, pastores, padres, em alguns casos talvez já intuirmos ou pressentirmos que já não faz muito sentido algumas das coisas que estão a ser propostas, não tendo coragem de as dizer ou verbalizar, deixa-se e fica à vossa consciência, façam como entenderem que era melhor, no caso das famílias. Mas há duas situações concretas onde Francisco teve a coragem de tocar. Uma delas na integração ou na criação de itinerários para os divorciados recasados, com a Amoris Laetitia, o que trouxe dissabores, trouxe divisões, pontos de vista diferentes, incluindo no episcopado e mesmo aqui em Portugal.
Sim. Alguns criaram itinerários para construir acolher a casa sobre a rocha e as consequências, e as o consequências. patriarcado, a posição do Sim, Manuel quer dizer, Clemente. em Portugal é verdade que não estiveram alinhados todos os bispos, penso que é notório. Creio que já aí começou a existir um instrumento que agora com o sínodo sobre a sinodalidade foi ainda mais evidente, que é o instrumento ou pedagogia do discernimento. Por isso, não é aceitar acriticamente, mas criar itinerários para que se possa discernir, e discernir é isso mesmo, é pôr tudo em cima da mesa, reler com calma, acompanhado por alguém ou por uma equipa, e que depois aceitar até as conclusões do discernimento, sejam elas de não há condições, por exemplo, para uma aproximação aos sacramentos, ao sacramento da Eucaristia, da reconciliação, ou, noutros casos, sim, é possível. E se calhar na moral, o que se diz é não é o bem perfeito, é o possível, e o mal menor noutras circunstâncias. E não podemos esquecer a famosa nota de rodapé, que no caso da Eucaristia, que não é um remédio, que não é um prémio para os bem comportados, para os santos, mas é um remédio também para os enfermos. E neste caráter de proximidade, misericórdia, compreensão, aí creio que foi notório. O segundo ponto, o segundo caso concreto, que mais uma vez, na fase inicial do sínodo, na fase diocesana, também, quer dizer, era o povo, quer dizer, toda a gente que dizia que é preciso ter espaço e um outro comportamento que não seja discriminatório para algumas franjas, e seja em base à raça, à nacionalidade, à cor da pele ou à orientação sexual. E nesse aspecto, em 2023, sai este documento Fiducia Supplicans do prefeito para a doutrina da fé, Víctor Fernandes, onde se dá um passo, num primeiro passo, para uma abordagem, uma aproximação a casais homossexuais, numa bênção a cada um deles, num contexto não litúrgico, como alguém que pede a bênção de Deus sobre si mesmo e sobre a sua vida. Mais uma vez, houve uma tentativa imediata de ir para além daquilo que estava a ser feito, uma espécie de uma acusação de ser um casamento simulado, uma bênção matrimonial simulada, muita incompreensão, também muito sofrimento do Víctor Fernandes, diga-se passagem que nos últimos tempos já tem estado mais calmo, mais sereno, já não há tantos, não se expõe assim tanto, era uma das coisas que eu ia vos dizer já há algum tempo. Mas acho que é isso que também que as pessoas esperam, não só do Papa, mas é de Cristo que está presente na figura do Papa, que olhe para elas como seus filhos, não é? Como Deus olha para elas como seus filhos, independentemente da situação em que cada um está. E por isso, em vários aspectos, talvez demasiado preocupados com a salvaguarda da doutrina e da perfeita doutrina, que em alguns casos esquecemos o lado humano, a humanidade que a Igreja sempre disse ser perita em humanidade, mas com dificuldade em demonstrá-lo através de gestos concretos, porque aquilo que tem sido dito é uma perita em humanidade que se traduz numa conversão perfeita a tudo quanto é proposto. E isso, em alguns casos, poderia ser forçar a algo que as pessoas não querem e entra em choque imediato com um outro princípio, que é da inviabilidade, de não poder violar a consciência e a liberdade de cada um. Era este o ponto. Eu só ia, enfim, mais 2 ou 3
Sim, se pudermos só coisas muito breves. Sim, primeiro essa questão do primado da consciência, acho que, e de cada um fazer o seu caminho, não é? Acho que é algo que tem muito a ver com a espiritualidade inaciana, não é? Não dispensar, quer dizer, o seu caminho, a sua reflexão, não é? E portanto, o Papa tem sublinhado muito disso, nunca se falou tanto de discernimento, a não ser com o pontificado do Papa Francisco. Mas daqui vinha uma outra coisa que estava muito presente no início do pontificado, e eu tinha a ver também com aquilo que tu disseste, que era a misericórdia, não é? Quase que o Papa Francisco a dizer-nos e de aprender o que significa a misericórdia, não é? E eu a dizer não é, muitas vezes também. Agora, um outro aspecto, e ligando aquilo que o Pablo tinha dito, que tinha a ver com a questão da mudança, tem a ver com a ecologia e com a Laudato Si. Que é acho que também uma das grandes, ao par da Fratelli Tutti, uma das grandes, acho que um dos grandes legados do Papa Francisco. E é muito interessante que há um livro que nasce durante a pandemia, do Austin Ivrei, que é o biógrafo, digamos assim, do Papa. Não teve grande impacto, provavelmente que foi naquela altura da pandemia. E é interessante porque esta questão o Papa Francisco aí diz que já em Aparecida, que os bispos brasileiros falavam muito da questão da Amazónia e que ele não percebia muito bem o que é que eles queriam dizer com aquilo, com a questão ecológica. Até que ele diz, a determinado momento, naquelas pessoas que na audiência de quarta-feira na Praça São Pedro, quando está a chover na Praça Paulo VI, aliás, boa parte delas no tempo de Bento XVI era no Paulo VI, mas depois a multidão obriga a ir para a Praça de São Pedro. Muitas das pessoas que estavam ali à frente eram vítimas precisamente das alterações climáticas. E ali começa a perceber da urgência, da necessidade de se falar desta questão portanto, do cuidado com a casa comum. E acho que essa também é uma das grandes marcas deste pontificado do Papa Francisco. Depois, não podemos esquecer a questão dos abusos sexuais. Não é? Pode não ser tudo linear. O Papa Bento XVI, é verdade, obrigou cerca de 80 bispos, penso que à renúncia, para além dos casos dentro dos presbíteros. Dos presbíteros, portanto é bom ter, aliás foi uma das grandes batalhas do Papa Bento XVI, que levou muito a sério, muito a sério. Acho que muitas coisas do Papa Bento XVI é injustiçado, não é? Está pela sua humildade, por não ser muito expressivo, não é? Por ser um homem de alguma forma de gabinete, mas de uma coragem absolutamente extraordinária, e por isso é que também teve aquele gesto. Mas o Papa Francisco, os procedimentos, a obrigar à criação das comissões, porque ele percebeu que era absolutamente necessário isso. Há compreensão que não era só uma questão de perversão, mas uma questão muito mais profunda, que é no fundo, que tem ligado ao clericalismo, mas cultural, onde seja um conjunto de dinâmicas ou de pressupostos que podem levar àquilo dentro da própria seio da Igreja. A compreensão quase como cultura, é muito forte dizê-lo assim, um problema sistémico. Deve-se a ele, e há um bispo maltês, que é o Chico Luna, que também foi um homem na linha da frente, com Hans Zollner e outros assim. Isto para dizer... para mais, a transparência no IOR, a reforma do IOR. O Papa Francisco, eu arrisco que será, na verdade, o grande reformador. É o grande reformador, o que dá o início a uma grande reforma. Portanto, aquele número 27 é de um grande alcance, E certamente haveria muitas mais outras coisas, por isso estamos aqui a alargar-nos, mas o Papa Francisco merece todas estas
Já agora uma outra coisa, a questão dos migrantes e a forma como olhamos para o Mediterrâneo, mais uma vez uma expressão muito forte, como sendo o cemitério, quase olhar para o Mediterrâneo como um cemitério, a expressão é outra, agora não me ocorre, mas aliás no início do seu pontificado, ele colocou o olhar ali, não é? E ajudar a perceber também que aquilo não é uma questão da Itália só, unicamente, não é? E perceber que os extremismos que nós assistimos e que nasceram também em Itália têm a ver com uma questão política, que a Europa, no seu todo, olhar para aquilo como se fosse um problema dos italianos. Resolvam-se. Porque eles vêm com o passaporte humanitário, já agora para dizer que o passaporte humanitário estão ali, mas que depois eles querem ir para a Alemanha, para a Suíça, para a França, para outros locais, mas simplesmente quando vão chegar à fronteira, quando saem do comboio, não os deixam lá entrar porque aquele passaporte humanitário permite já estar em Itália. É, portanto, o governo italiano que resolve a questão. Não é? Em certo sentido é isso. E o grego. E o grego sim, também. Tantas coisas onde o Papa Francisco tem deixado a sua marca. Terminarei mesmo com uma outra questão, é o diálogo e a conversação, e eu quero ler o Romano Guardini, a ver se eu percebo, porque já percebi que não é fácil a leitura. A questão do diálogo na diplomacia, percebemos hoje de uma forma clara que o sínodo, não é, também é de facto o caminho, não só da Igreja, mas para o mundo, de caminharmos juntos. Assistimos já à diplomacia do faroeste, à humilhação de um povo. Quando nós humilhamos um presidente, estamos a humilhar um povo, não é? E a lei do mais forte, não é? A lei do mais forte é verdadeiramente uma diplomacia do faroeste. E, portanto, como dizia o Spadaro, gostei muito disto, nestas encenações, neste barroco todo. Depois, é importante olharmos para um Papa que do hospital às 5 horas da tarde liga para o parque em Gaza para saber como é que eles estão. Portanto, os pequenos gestos, os pequenos segmentos, mas que de grande alcance. Pablo, enquanto vais pensando no teu fim, no teu concluir, queria aqui só partilhar um comentário da Ana, que diz que para ela a humildade, o bom humor, a coragem para transformar a Igreja num lugar vivo e, sobretudo, reconhecer o lugar das mulheres na Igreja, que entende que ser pontos altos do pontificado do Papa Francisco. Depois continua também a preocupação com os temas ligados ao ambiente e as suas intervenções políticas igualmente importantes. E os pobres. Sim. Tantas. Sim. Eu terminava apenas com uma coisa muito, muito rápida, que há um dos títulos do Papa, não é? Que é muito caro à teologia e à doutrina católica, que é profundamente problemático em termos ecuménicos, que é o título de Vigário de Cristo. Vigário de Cristo. Porque o termo vigário significa representante, o que torna presente, não é? A pessoa, e portanto isso é um termo que para as outras igrejas cristãs é profundamente problemático, se não mesmo ofensivo, não é? Mas há uma dimensão do Papa Francisco que eu acho absolutamente extraordinária, que é ser vigário de Cristo nos gestos em que ele nos reenvia para a vida e a mensagem de Jesus, e como ele como ele vive e põe em prática essa mesma mensagem e vida de Jesus nos seus gestos e nas suas palavras, né? E digo com 3 exemplos muito simples, né? Um deles e recomendo a toda a gente ler a autobiografia do Papa, Esperança, não é? Porque é extraordinária. Há dias dizia-me uma amiga que é da Igreja Reformada Calvinista, não é? Eu falei um pouco do livro, não é? Falei 2 ou 3 episódios que aparecem no livro. Ela, vieram as lágrimas aos olhos, disse-me: eu quero ler. E, portanto, uma das coisas que eu lhe comentava, não é? Esta deve ser a primeira autobiografia, é a primeira autobiografia, de facto, mas deve ser a primeira biografia em que um Papa, talvez o primeiro Papa em absoluto desde os tempos, desde o próprio Jesus, precisamente, que fala tanto de prostitutas. Porquê? Porque ele fala das pessoas pobres da sua infância. E como eles conheciam, a sua família conhecia as pessoas pobres e ajudavam, não é? E como os seus pais e avós lhe ensinaram que estas senhoras, que toda a gente conhecia e sabia o que faziam, deviam ser tratadas na mesma como senhora fulana de tal, da mesma forma que era tratada qualquer pessoa do bairro. Educação e respeito a todas as pessoas, independentemente da condição de elas vêm ou em que elas se encontram, não é?
E, portanto, deve ser o Papa que mais tem falado de prostitutas que conhecia pelo nome, que depois, quando ele já é bispo, lhe vão pedir que as vá visitar ao hospital. Né? Há um episódio de uma delas que já ele é bispo, tenta o contactar e ele imediatamente diz que sim, né? E encontram-se e ela diz-lhe isto: olha, eu com o meu corpo já fiz de tudo. E neste momento dedico os anos que me ficam a confortar os outros que se encontram em sofrimento. E, portanto, passou a ser voluntária a tempo inteiro numa casa de idosos, não é? No lar. Não é? E organizava grupos de apoio para as outras prostitutas, para tentar tirá-las dessa vida, não é? Para tentar apoiá-las. Não é? E o Papa fala destas pessoas que conhecia pessoalmente, não é? Assim como dos pobres, tantas pessoas simples que marcaram profundamente a sua história, a sua personalidade, não é? E com as quais ele convivia. E é neste sentido que, de facto, ele também é vigário de Cristo, na medida em que ele vive como Jesus, que era conhecido por ser amigo de publicanos, pecadores e prostitutas. E este é o Papa Francisco. E é nisto ele vigário de Cristo, sem sombra de dúvidas. E a outra coisa, aquilo que tu acabaste de falar, e não prolongo, de ser a única voz que ainda fala na paz. E que diz, mais uma vez, que é necessário desarmar as palavras, desarmar os gestos e desarmar o planeta. Portanto, que Deus nos conceda muitos mais anos de ministério do Papa Francisco, como vigário de Cristo. Também termino só mesmo com um último apontamento, que em parte chegamos a tocar, e acho que também é outro ponto, outro esforço do pontificado no diálogo ecuménico, na grande proximidade também ao Bartolomeu I, grandes amigos, e este ano ainda com maior razão na celebração dos 1700 anos do Concílio de Niceia, também da Páscoa, a celebração da Páscoa numa data conjunta. Ainda esta semana, Bartolomeu I volta a dizer que a divisão da Igreja de 1054 não é intransponível, portanto, não tem que ser uma barreira definitiva. Também hoje, numa celebração, o bispo Palinuro dizia que o Papa é uma voz forte que remete a valores supremos. Portanto, tem havido boa vontade de algumas partes e se deve não só a Francisco, Bartolomeu I, que tivemos a oportunidade de estar com ele em Lisboa, e por isso também vou acompanhando com maior cuidado. Isso demonstra que quando duas pessoas de bom espírito se encontram, alguma coisa de bom pode de facto acontecer, não mesmo queira Deus, não é, que seja possível pelo menos este gesto de uma marcação conjunta da data da Páscoa. São um pequeno sinal, mas que lá está, é preciso mais uma vez coragem para gestos concretos, porque não é compreensível aos olhos de ninguém que, por questões religiosas, duas igrejas irmãs caminhem de costas voltadas. Portanto, não por 1000 anos, não é? E então, esta foi uma ultramaratona. E continuava. E eu sinto que temos que nos penitenciar. Sinto que nós temos que nos penitenciar. E amanhã. E o modo disso acontecer, a nossa penitência é remeter-nos ao silêncio nos próximos tempos. Esta é de todas as boas notícias, terminamos com uma menos boa, de algum modo, mas que nos próximos tempos, ou seja, este mês de abril, teremos por vários compromissos que vamos tendo, também por o compromisso até da proximidade da preparação para a Páscoa, a Semana Santa. Não queríamos marcar nada que interferisse também com essa... Temos as procissões, imagina, eu quero ver os suspeitos do costume e não vou à procissão da Semana Santa, não vou ver a burrinha. Alguém vai em cima da burrinha a ver os suspeitos. Queremos criar esse problema à paróquia de São Vítor, não é? Nem à Comissão da Semana Santa. As pessoas dizem, em vez de ir à procissão da burrinha, vou ver os 3 burrinhos. Não é justo, portanto, nós não queremos esse tipo. Fazer concorrência à burrinha. Nada. O que significa então que este mês de abril vamos suspender, mas voltaremos a dar notícias e logo
após a Páscoa, então já retomamos, como habitual, aquelas que são as nossas conversas. Também volto a recomendar que subscrevam os nossos canais no YouTube e também no Spotify, porque normalmente nem sempre todos conseguem ver tudo. É sempre a possibilidade de rever ou partilhar, dar a conhecer. Este é o trabalho que vamos fazendo e é isso. Da minha parte, eu desejo a todos uma boa noite. Espero que tenham também rido connosco, celebrado estes 12 anos do Papa Francisco. Continuamos a rezar por ele, pela saúde, e logo que possível tê-lo connosco e revê-lo, não é? Que já há muito tempo que não o vemos, literalmente. Agradecer também o papel e o trabalho dos médicos, do corpo médico, enfermeiros que dele cuidam, para que logo possível volte ao trabalho.